Milionário disfarçado ateia fogo em barraco com filho, mas cavalo vê algo chocante. O céu escurecia sobre a floresta e a tensão pairava no ar como a fumaça que começava a ser expelida pela cabana isolada. Eduardo Monteiro, um milionário com um passado sombrio, olhava friamente para o berço improvisado onde seu filho bastardo, João, dormia tranquilamente. A imagem é tudo, pensava ele, enquanto o fogo crescia ao seu redor, lambendo as paredes de madeira. Ele estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Marina, a mãe desolada, entregara João a Eduardo com a esperança de que o dinheiro e a influência do pai pudessem dar ao menino uma vida melhor. Mas o que Eduardo planejava era algo terrível. Ele via o bebê como um entrave, um fardo que poderia arruinar sua reputação. A culpa lhe ocupava o peito, mas o egoísmo ganhava a batalha. Com um gesto brusco, ele virou-se, afastando-se da cabana. Relâmpago, um majestoso cavalo branco que vagava livre pelos arredores, observava. Ele tinha uma conexão especial com a floresta e, com os olhos aguçados, percebeu o brilho das chamas em meio à escuridão. O choro do bebê ecoou nas árvores e algo despertou dentro nele. O instinto natural de proteção fez com que Relâmpago corresse rapidamente na direção do som. Ele não era apenas um cavalo. Ele era uma testemunha silenciosa do crime que se desenrolava. Enquanto isso, na aldeia, a notícia do estranho comportamento de Eduardo começou a circular. Júlio e Amanda, um casal generoso, não podiam ficar indiferentes. Algo não está certo, murmurou Amanda, olhando para a floresta, com a intuição gritando dentro dela. Eles decidiram investigar, levando consigo um cobertor e um pouco de leite, prontos para ajudar quem quer que estivesse precisando. Na cabana, a fumaça começou a encher o ambiente, enquanto o berço de João se tornava um altar da maldade do pai. Relâmpago, em uma corrida desesperada, conseguiu chegar até a porta e, com um golpe de seu poderoso corpo, arrebem. Por impulso divino, Relâmpago galopou em direção ao bebê, puxando-o no momento exato em que Eduardo aparecia na porta, paralisado pela cena. O impacto da escolha de Eduardo reverberou pela comunidade. Ele tentava desviar a culpa, criando mentiras e alianças secretas com pessoas influentes que não tinham ideia do que realmente estava acontecendo. Mas, no fundo, ele sentia o peso de suas ações se acumulando. O pretexto de um bom pai era uma máscara que começava a rachar. Júlio e Amanda, ao chegar, encontraram Relâmpago e João, ambos a salvo, mas o local estava repleto de fumaça. O olhar de Amanda refletia compaixão, enquanto um senso de dever a levava a protegê-lo. O que Eduardo faria agora? A pressão só aumentava. As alianças que ele pensava que eram sua salvação começavam a se transformar em garras afiadas que ameaçavam seu império. A pergunta queimava na mente de todos. Até onde Eduardo iria para esconder seu passado? O futuro de João se tornava incerto e, quando seu aniversário de 6 anos se aproximava, os laços afetivos que ele nunca tivera eram agora sua única esperança. Aquela nova família poderia salvar a criança perdida. Mas que fim teria Eduardo? A incerteza era como o barulho do fogo ao fundo. Cada estalo trazia uma nova camada de tensão. Ansiosos para descobrir o que aconteceria a seguir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a dif. A cena em volta da cabana era caótica. Relâmpago, ainda ofegante, segurava João em suas crinas. Júlio e Amanda, sem saber exatamente o que fazer, estavam paralisados diante do fogo crepitante. Mas enquanto olhavam, algo ainda mais impactante aconteceu. O chão começou a tremer e um barulho ensurdecedor se aproximava, como se a floresta estivesse perguntando o que estava acontecendo. Então, do meio das árvores, surgiu uma figura familiar: Gabriel, o irmão mais novo de Eduardo. Ele estava desencadeando uma perseguição alucinante. Seu olhar era uma mistura de desespero e raiva. "Eduardo, o que você fez?" gritou, enquanto corria em direção à cabana em chamas, seus olhos fixos na porta. O rosto dele estava pálido e uma expressão de medo tomava conta de sua face. Eduardo, atordoado com o que estava acontecendo, recuou para dentro da cabana, a fumaça começando a invadir seus pulmões. "Gabriel, fica fora disso!" ele gritou, tentando manter um semblante de controle. Mas era tarde demais. Gabriel já tinha entrado e a cena que viu o fez congelar. O berço chamuscado, o choro do bebê e as chamas dançando furiosas. Porém, o verdadeiro choque veio quando ele viu João sendo segurado por Relâmpago. "Você não pode fazer isso. Ele é seu filho." Gabriel lançou as palavras como se estivessem impregnadas de veneno. Aquelas palavras ecoaram, e a verdade que sempre esteve escondida se desdobrou como um filme na mente de Eduardo. Ele não era apenas um milionário disfarçado, mas um pai fugindo de sua própria paternidade. "Como você sabe disso?" perguntou Eduardo, a voz tremendo, o choque misturado com a raiva. Gabriel se aproximou. A determinação em seu olhar era inegável. Marina nunca foi apenas uma amante. Ela era a única mulher que você realmente amou. Você abandonou tudo por dinheiro. O silêncio que seguiu era palpável. Um peso insuportável se instalou entre eles. Do lado de fora, Júlio e Amanda estavam em estado de choque. "O que está acontecendo?" sussurrou Amanda, sem acreditar no que estava ouvindo. "Eduardo pode perder tudo", respondeu Júlio, tentando manter a calma. "E o menino, ele precisa de proteção." Enquanto a tensão aumentava, um estrondo sacudiu o chão novamente. Uma árvore próxima caiu, bloqueando a saída da cabana. A pressão se acumulava, e Eduardo sabia que o tempo estava se esgotando. Como se fosse um golpe mortal, Relâmpago, no meio da ação, girou-se abruptamente e, ainda segurando João, pôs-se a galopar para uma saída que mal existia. Mas os olhos de Eduardo estavam fixos em seu irmão. "Você não pode me expor, Gabriel. Vou destruir tudo o que você ama se fizer isso." Porém, a força da conversa, carregada de segredos, começou a quebrar as barreiras da família. Gabriel não recuaria, e Amanda, sentindo a gravidade da situação, fez uma escolha que mudaria tudo. "Vamos levar o menino. Ele não pode ficar aqui", disse, enquanto puxava Júlio para se mover. A incerteza pairava, cada um do lado de fora da cabana, olhando para o interior em chamas, pensando no futuro de João. E assim, no calor daquela tragédia, um novo dilema surgiu. A luz da verdade começava a atravessar as sombras de mentiras. Agora, mais do que nunca, Eduardo estava entre a espada e a parede. Como poderia salvar sua honra e, ao mesmo tempo, seu filho? A pergunta pairava no ar, quase gritante, enquanto a cabana ardia atrás dele, as chamas dançando a sua própria canção de destruição. O que mais seria revelado na profundidade das chamas? Os laços que uniam essa família estavam se desfazendo, e o que parecia ser o fim poderia ser apenas o começo de um tormento ainda maior. E agora, todos se perguntavam até onde Eduardo iria para manter seus segredos enterrados.
Enquanto Eduardo e Gabriel trocavam palavras cortantes, a fumaça começou a se espalhar, intensificando a urgência. O chão tremeu de novo, e Júlio e Amanda trocavam olhares que diziam tudo. A situação estava além do que podiam suportar. E foi nesse momento caótico que tudo mudou. Um rugido ensurdecedor cortou o ar, fazendo com que todos olhassem para cima. Uma nuvem escura se formou no céu, como se a própria natureza estivesse reagindo à violência ali dentro. O chão tremeu uma vez mais, e essa vez não parecia ser apenas o terror da cabana em chamas. A terra se abriu a poucos metros da entrada. São Jorge, o guardião da floresta, tinha escolhido aquele momento para fazer sua presença conhecida. O pânico se espalhou, e os 4 se viraram para o buraco que se abriu. Do fundo, algo brilhava. Um brilho quente e ameaçador, como um sol em miniatura. Eduardo, tomado pela adrenalina, sentiu sua ambição e egoísmo se misturarem a um medo primordial. O desejo de proteger João quase ofuscou todo o resto. "Gabriel, precisamos sair agora!" gritou Eduardo, mas sua voz se perdeu no clamor da terra rugindo. Relâmpago, em um impulso, puxou João para mais perto de si, enquanto Júlio e Amanda tentavam entender o que estava acontecendo. O calor do fogo e a energia da terra criavam um ambiente surreal. E então, com um estrondo aterrador, uma sombra se projetou do buraco. Uma criatura indescritível e colossal surgiu, envolvendo tudo em sua presença. Era um dragão. Sim, um dragão. As escamas reluziam em cores que refletiam as chamas, e seus olhos, como estrelas, pareciam observar cada um dos presentes. A neblina escura ao redor do dragão pulsava, como se ele estivesse respirando com fúria. "Você não deveria ter vindo aqui, irmão", disse uma voz profunda e ecoante, que parecia ser vinda do próprio solo. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era a mesma voz que havia sussurrado segredos em seus sonhos mais sombrios. Essa criatura não era apenas uma aparição. Ela conhecia Eduardo. Conhecia seus medos, suas mentiras. "Por que você está aqui?" perguntou Eduardo. Abravou. As escamas espelhadas, o hálito quente e a presença esmagadora tornavam a cena surreal. "Porque você tem um filho que se tornou parte de um destino muito maior. Uma linha de sangue que você ignorou. João é a chave", a criatura sussurrou, e a revelação o atingiu como um golpe. À medida que as palavras se espalhavam pela mente de Eduardo, ele percebeu que o que ele considerava mero egoísmo tinha profundas repercussões, mundos e realidades entrelaçadas. Gabriel estava em choque. "O que isso significa?" perguntou, olhando para a criatura com dificuldades de processar as informações. A sua expressão dizia o que todos pensavam. Se João era mesmo a chave, o que isso significava para eles? "Libere o passado, Eduardo, e sua verdadeira herança será revelada." "Mas se você insistir no seu egoísmo, perderá tudo", o dragão afirmou, enquanto girava a cabeça em direção a João, o pequeno, que continuava em segurança nas crinas de relâmpago. O futuro da criança agora dependia de decisões que Eduardo nunca pensou que teria que tomar. A tensão estava alta. Júlio e Amanda, atordoados com o que viam, trocavam olhares de pavor e confusão. "Acho que precisamos sair daqui. Isso não é normal", Amanda exclamou. Mas ninguém se movia. Estavam presos na encruzilhada da verdade e da mentira. Enquanto o dragão olhava para cada um deles, seu corpo enorme lançou uma sombra que parecia engolir toda a clareira. Era o momento da verdade. Eduardo olhou para João, então para Gabriel e finalmente para a criatura. "O que você quer que eu faça?" Ele perguntou, a voz quase um sussurro. O dragão respirou fundo e no ar
As chamas dançaram em um espetáculo de luz e sombras. A escolha é sua, mas lembre-se, o que você decide hoje moldará o futuro de todos nós. E assim, claro como a noite carcomida pelo incêndio, a pressão aumentava, enquanto a realidade se desvendava. A linha entre o bem e o mal se tornava cada vez mais tênue, e Eduardo se viu preso em uma rede de escolhas que poderiam finalmente desvendar não apenas seu passado, mas o inário de um futuro que mal conseguia imaginar. E no calor daquela transformação, a questão se formou na mente de todos. O que Eduardo faria em meio a essa verdade devastadora? Eduardo olhou nos olhos do dragão. Um misto de medo e determinação misturava-se em seu coração. O que você quer que eu faça? A voz ecoou, enquanto a criatura enorme pairava sobre eles. Mas antes que o dragão pudesse responder, um estrondo ainda mais aterrador cortou o ar. A terra tremeu novamente e diante de... O chão se partiu e uma onda de energia pulsante emergiu do buraco. Um brilho ofuscante iluminou a clareira e uma figura emergiu do abismo. Ninguém podia acreditar no que via. Era Marina, a mãe de João. Mas não era a mulher que todos conheciam. Seu olhar estava carregado de uma força indescritível, e suas vestes eram uma mistura de luz e sombras. Eduardo, eu vim para te buscar. A voz de Marina ressoou como um trovão, fazendo com que Gabriel e os outros se afastassem. Atordoados. Meu filho, ele está em perigo. O dragão olhou para Marina, e uma cumplicidade silenciosa, mas poderosa, surgiu entre eles. Você não deveria estar aqui, o dragão disse. Sua voz agora mais suave, mas ainda assim invasiva. Seus segredos fundidos ao poder da floresta a trouxeram de volta. Eduardo começou a sentir sua realidade desmoronar. Marina, como você... Ele mal conseguiu completar a frase. Foi você quem me abandonou, Eduardo. Você se afundou na sua ganância e esqueceu quem realmente sou. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de dor e raiva. Eu sou a guardiã desse destino, não apenas uma amante perdida. João não é apenas seu filho. Ele é nosso legado. O que você fez à nossa família? As palavras de Marina eram lâminas cortantes, cada uma atingindo em cheio a fraqueza no coração de Eduardo. Júlio e Amanda, em choque, olhavam para a cena, sentindo a tensão espessa que pairava sobre eles. O que está acontecendo? Murmurou Amanda, a mente girando com as implicações. Não era apenas um drama familiar. Era algo muito mais profundo. Nesse momento de revelação, o dragão soltou uma chama que se transformou em uma nuvem de energia luminosa que cercou Marina. Através de você, Marina, ele pode ser salvo ou destruído. O poder de Eduardo deve ser testado. Ele precisa decidir, egoísmo ou sacrifício. A fenda se expandiu e uma força tentadora puxava Eduardo para o abismo. Ele sentiu seu corpo lutar contra a gravidade que o atraía. Não! João! Gritou ele buscando o pequeno, que ainda estava nos braços de Relâmpago. Marina se aproximou de Eduardo, seu olhar desafiador. Você sempre teve medo de enfrentar a verdade sobre quem nós somos, Eduardo. Agora você precisa escolher. Será o pai que João precisa ou o homem que se esconde nas sondas? Um rugido poderoso cortou a clareira, e Relâmpago relinchou, como se consciente do desespero em que todos estavam mergulhados. Ele se moveu, levando João para perto de Marina, como se soubesse que o futuro da criança estava entrelaçado com sua mãe. Eduardo olhou para o dragão, depois para Marina e finalmente para João. O peso de suas escolhas pesava como chumbo em seu peito. Não sei se posso mudar. Se eu desistir de tudo. Sua voz falhara ao tentar expressar o fardo que carregava. Se você não agir, perderá tudo, não só João. O dragão e eu sabemos que você é capaz demais,
Escolha agora. A urgência nas palavras de Marina preencheu o ar, e todos sentiram a pressão aumentada. E então, antes que pudesse tomar uma decisão, algo surpreendente aconteceu. A fenda se abriu ainda mais, e uma segunda criatura surgiu. Um ser de pura luz, envolvendo tudo em um brilho ofuscante. De repente, as árvores ao redor começaram a se agitar violentamente, como se o próprio mundo estivesse reagindo. A verdade é que você não está só, Eduardo. Nós sabemos de tudo. Seu egoísmo não destruiu apenas a sua vida, mas também a da sua verdadeira família, que você desconhece. As palavras ecoaram e todo mundo parou, sem saber o que era real. Que família? Eduardo estava completamente confuso e a tensão se transformou em um furor silencioso, enquanto todos aguardavam a próxima revelação devastadora. O que isso significava? O que mais estava escondido nas sombras de suas vidas? Eduardo olhou nos olhos do dragão, misturando medo e determinação. O que você quer que eu faça? Sua pergunta pairou no ar, enquanto um novo rugido aterrorizante cortou a clareira. Antes que o dragão pudesse responder, a terra sob seus pés estremeceu violentamente, criando uma fissura imensa. Marina, não se aproxime! Gritou Eduardo. Mas as palavras se perderam em meio ao caos. A fissura se expandiu, uma fenda escura e pulsante, como se a própria terra estivesse viva. Da sua profundidade surgiu uma luz intensa, ofuscante, e todos os que estavam ao redor sentiram uma onda de calor e pavor. E de repente, entre as sombras, uma figura feminina emergiu. Não era apenas Marina. Era uma versão dela mesma, mas com uma aura poderosa e mística. Seus olhos brilhavam com intensidade, e seus cabelos pareciam flutuar, como se estivessem em uma correnteza invisível. A multidão ficou em silêncio, atônita. Eduardo, você não compreende a gravidade do que está acontecendo, declarou uma nova Marina, com uma voz que carregava ecos do passado e da dor. Eduardo, confuso, olhou de uma forma para a mãe de seu filho e de outra para a figura radiante. Quem é você? Questionou, sua voz tremendo. Sou Marina, versão 2.0, o que você abandonou e deixou para trás. Respondeu com firmeza. As palavras dela cortaram mais fundo que qualquer espada. O dragão e a nova Marina trocaram olhares cúmplices. Ela está aqui para te mostrar, Eduardo. O que você ignora é que João não é apenas seu filho. Ele é o filho de uma lenda. Um legado que você não quer aceitar, anunciou o dragão. Sua voz ecoando enquanto os ventos da floresta uivavam com força. Confusão e desespero se misturavam no coração de Eduardo. Ele se lembrava de Marina, mas nunca poderia imaginar que haveria mais sobre ela do que a amante que deixou para trás. A nova Marina continuou. Você esconde a verdade sobre sua linhagem porque teme perder o que construiu, mas sem João, você perderá tudo. No meio disso, uma luz dourada começou a envolver João, que estava na crina de relâmpago. O bebê começou a brilhar intensamente. E as palavras da nova Marina atingiram a todos como um fenômeno sobrenatural. Todos começaram a se perguntar: o que realmente estava em jogo? O dragão murmurou algo que parecia reverberar na floresta. Ele é a chave que abrirá portas que você nunca soube que existiam. A nova Marina estendeu a mão em direção ao bebê e começou a caminhar, decidida. Eduardo, você precisa decidir. A atmosfera estava carregada de tensão. A terra ainda tremia e o dragão exibia suas escamas metálicas, as chamas saindo de suas narinas em um espetáculo ameaçador. Então, em um instante, a fissura se alargou novamente e do fundo da escuridão, uma figura encapuzada começou a subir. O coração de todos disparou. Do que se tratava? Ao se aproximar, o envoltório se desfez, revelando alguém que ninguém esperava ver. O pai de Eduardo, Carlos, que tinha desaparecido anos atrás sob circunstâncias misteriosas. Não,
Não pode ser você, gritou Eduardo, o rosto pálido. Você está morto. A revelação atingiu a todos como um relâmpago. Carlos olhou friamente para seu filho e a tensão se intensificou. Eu não morri. Fiz o que tinha que ser feito para proteger nosso legado. Um legado que você quase destruiu. As palavras de Carlos ecoaram enquanto o dragão rugia em aprovação, e a nova Marina olhava com um misto de raiva e alívio. Você ainda não entendeu, Eduardo, seu verdadeiro potencial, seu destino. Tudo é seu, mas também há um preço a pagar. Todos estavam em choque, a verdade se desdobrando diante deles. E quando Eduardo abriu a boca para responder, algo mudou. A fissura começou a engolir o chão ao redor, e a terra se abriu mais uma vez, como se estivesse chamando. O dragão bateu as asas, levantando uma tempestade ao redor, enquanto a verdadeira luta pelo futuro de João e a revelação do passado de Eduardo estavam apenas começando. Eduardo olhou para Marina, para o dragão e então para seu pai, a realidade colidindo em sua mente. O que ele faria agora? Qual seria a escolha que poderia salvar seu filho ou talvez condená-lo a um destino ainda mais obscuro? O que mais estava escondido nas sombras daquela floresta? O mistério pairava sobre eles, o futuro de todos à beira do abismo, esperando por uma resposta que mudaria tudo para sempre. A fissura sob seus pés se alargou, e a figura de Carlos, o pai de Eduardo, pairava sobre eles como um espectro do passado. Você me abandonou assim como abandonou seu filho, gritou ele, a dor em sua voz preenchendo o espaço carregado de fumaça. O dragão rugiu, suas escamas brilhando como ameaças, enquanto a nova Marina, envolta em uma luz radiante, se preparava para confrontar a situação. Não é hora para discussões familiares, Carlos. A nova Marina disparou, seu tom autoritário ecoando. O chão tremia, e João, aos braços de Relâmpago, parecia alheio ao caos, apenas um bebê inocente, no meio de uma guerra de sombras e verdades. Eduardo, sentindo seu mundo desmoronar, olhou para os dois. O que você quer de mim? Suas palavras saíram quase como um sussurro. O desejo de entender estava estampado em seu rosto. Mas a resposta que ele recebeu o deixou sem palavras. O que eu quero? Eu quero que você pare de fugir da verdade, Carlos gritou, as veias pulsando na testa. Você não fez nada para proteger sua família. Você não sabe que a história que conta está repleta de mentiras? Eduardo recuou, um choque atravessando seu corpo. Ele sentiu seu estômago revirar. E então, do nada, uma nova onda de energia surgiu do chão, fazendo todos se agacharem. Uma luz intensa emanou da fissura, e uma figura conhecida apareceu. Era Marina, sua primeira amante, mas não a mesma. Havia uma força nela que Eduardo nunca viu antes. Eduardo, é hora de você ver a verdade que sempre ignorou. Ela gritou, sua voz ecoando como um trovão. Todos olhavam boquiabertos, tentando entender. E nesse momento, as palavras de Marina mudaram o curso de tudo. João não é apenas seu filho. Ele é o herdeiro de um legado que vai muito além do nosso entendimento. Se você não o proteger, isso definirá o destino de todos nós. Os olhos de todos se voltaram para o bebê, que agora emanava uma aura dourada. A intensidade da luz se tornou quase opressiva, e todos começaram a sentir uma ansiedade palpável. Eduardo olhou para Marina, uma nova compreensão surgindo. Por que você não me contou isso? Por que deixou eu caminhar no escuro? Mas a nova Marina ergueu a mão, interrompendo-o. Você precisa entender. Existe uma força maior operando aqui. Há uma linhagem, uma conexão com a floresta e o dragão, que você não pode ignorar. O que você pensa que você sabe é apenas a superfície. Enquanto ela falava, o dragão se aproximou,
seus olhos grandes e brilhantes, refletindo a confusão de Eduardo. Diga a ele, Marina, o dragão insistiu, sua voz profunda reverberando pelo ambiente. E então, a revelação veio em um estrondo. Carlos não é quem você pensa que é, Eduardo. Ele não é apenas seu pai. Ele faz parte de uma antiga linhagem de guardiões. Você está prestes a entrar em uma batalha que não pode vencer se não aceitar sua herança. O ar pareceu parar. Eduardo ficou paralisado. E olhou para seu pai, buscando respostas, mas as expressões de Carlos oscilavam entre raiva e desespero. O que você está dizendo? É uma mentira! O chão continuava a tremer, como se a própria terra estivesse reagindo à verdade. E então, para completar o caos, um grito partido ecoou da fissura, vindo de um lugar inesperado. Parem, todos vocês! Uma nova figura surgiu, revelando-se como Samuel, o amigo de Eduardo que havia desaparecido anos atrás, também ligado ao segredo de sua família. Eduardo, eu sou parte de sua história e precisei voltar para alertá-lo. A floresta não é apenas uma simples floresta. Os olhares se intensificaram, todos tentando processar. Eduardo passou de uma revelação a outra, seu coração martelando no peito. A realidade que ele conhecia estava desmoronando. Samuel, você também? O que está acontecendo? A tensão estava insuportável. E todos pareciam se lembrar de segredos guardados, de escolhas que os levaram a esse momento. Enquanto a fissura brilhava, os laços familiares se entrelaçavam com a mágica da floresta, e um segredo inominável começava a se revelar. Uma escolha que Eduardo não fazia ideia do que significaria. E assim, em meio a todo o caos, a pergunta pairou no ar. Até onde Eduardo iria para entender quem realmente era e o peso de suas decisões? Seria capaz de aceitar seu lugar de verdade na história que nunca soube que pertencia? A fissura sob seus pés se alargou, e a figura de Carlos, o pai de Eduardo, pairava sobre eles como um espectro do passado. Você me abandonou assim como abandonou seu filho, gritou ele, a dor em sua voz preenchendo o espaço carregado de fumaça. O dragão rugiu, suas escamas brilhando como ameaças, enquanto a nova Marina, envolta em uma luz radiante, se preparava para confrontar a situação. Não é hora para discussões familiares, Carlos! A nova Marina disparou, seu tom autoritário ecoando. O chão tremia, e João, nos braços de Relâmpago, parecia alheio ao caos. Apenas um bebê inocente no meio de uma guerra de sombras e verdades. Eduardo, sentindo seu mundo desmoronar, olhou para os dois. O que você quer de mim? Suas palavras saíram quase como um sussurro. O desejo de entender estava estampado em seu rosto. Mas a resposta que ele recebeu o deixou sem palavras. O que eu quero? Eu quero que você pare de fugir da verdade, Carlos gritou, as veias pulsando na testa. Você não fez nada para proteger sua família. Você não sabe que a história que conta está repleta de mentiras? Eduardo recuou, um choque atravessando seu corpo. Ele sentiu seu estômago revirar. E então, do nada, uma nova onda de energia surgiu do chão, fazendo todos se agacharem. Uma luz intensa emanou da fissura, e uma figura conhecida surgiu. Não era apenas Marina. Era uma versão dela mesma, mas com uma aura poderosa e mística. Eduardo, estou aqui para te buscar, gritou, sua voz ressoando como um trovão. Todos olhavam boquiabertos, tentando entender, e nesse momento, as palavras de Marina mudaram o curso de tudo. O que você não sabe, Eduardo, é que não sou apenas sua amante. Eu sou a verdadeira guardiã da floresta, escolhida para proteger o legado das linhagens. E João, o seu filho, carrega um poder inimaginável. Os olhos de todos se voltaram para o bebê, que agora emanava uma aura dourada,
A intensidade da luz se tornou quase opressiva. E todos sentiram uma ansiedade palpável. Eduardo olhou para Marina, uma nova compreensão surgindo. Por que você não me contou isso? Como tudo isso está ligado ao nosso filho? Mas a nova Marina ergueu a mão, interrompendo-o. Você precisa entender. Há uma força maior operando aqui. O que você pensa que sabe é apenas a superfície. A fissura continuava a brilhar intensamente, como se estivesse prestes a se abrir ainda mais. Eduardo, se você não aceitar sua herança, a floresta será destruída. A nova Marina anunciou, sua expressão firme. O dragão emitiu um grunhido profundo, como se validando cada palavra. E nesse turbilhão, Eduardo ainda precisava lidar com a revelação de que seu pai, Carlos, era na verdade um guardião perdido. Um homem que tinha falhado em proteger sua própria linhagem. Então, novamente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A fenda sob os pés de todos começou a sugar tudo ao seu redor. Relâmpago estava inquieto, e João chorou, o pânico se espalhando como uma onda entre o grupo. Rápido! Precisamos agir! Gritou Júlio. Mas quem escutava em meio ao caos? Uma sombra se projetou da fissura, e para espanto geral, um terceiro Marina surgiu. Mas dessa vez, sua expressão era de pura fúria. Vocês pensam que podem me deixar de fora dessa? Eu fui quem trouxe você de volta para este mundo, Marina! Gritou, apontando um dedo acusador. Eduardo olhou de Marina para a nova figura, com a mente turva. Quem é você? Perguntou, a voz tremendo, sentindo a pressão aumentar. Outra versão de mim, deixada para trás por suas escolhas miseráveis. Você achou que poderia fazer as coisas do seu jeito e evitar a verdade? Todos estavam paralisados, absorvendo a magnitude do que estava acontecendo. Os ânimos ardiam, e nada fazia sentido. As revelações começavam a se empilhar, como cartas de um baralho desmoronando. No centro disso tudo, Eduardo se deu conta. Tudo o que pensava saber sobre si mesmo e sobre as mulheres de sua vida estava se desintegrando. Ele percebia que em um piscar de olhos poderia perder não só João, mas tudo o que definiu sua vida até então. Entre gritos e lamentos, a fissura abriu um espaço maior. Eduardo se viu falando, buscando a verdade, enquanto um novo conflito se aproximava. O que isso significava para ele? O que Marina e o novo ser representavam? Numa fração de segundo, ele percebeu que o passado não era simplesmente passado. Ele estava prestes a enfrentar as consequências de suas ações, enquanto a verdadeira batalha se aproximava. E ao vermos aquele vórtice de trevas e luz incessante, todos se perguntavam: quem realmente estava no controle dessa história? E até onde estavam dispostos a ir para descobrir a verdade? A fissura sob seus pés se alargou, e a figura de Carlos, o pai de Eduardo, pairava sobre eles como um espectro do passado. Você me abandonou assim como abandonou seu filho, gritou ele, a dor em sua voz preenchendo o espaço carregado de fumaça. O dragão rugiu, suas escamas brilhando como ameaças, enquanto a nova Marina, envolta em uma luz radiante, se preparava para confrontar a situação. Não é hora para discussões familiares, Carlos. A nova Marina disparou, seu tom autoritário ecoando. O chão tremia, e João, nos braços de Relâmpago, parecia alheio ao caos, apenas um bebê inocente no meio de uma guerra. Mas suas palavras saíram quase como um sussurro. O desejo de entender estava estampado em seu rosto. Mas a resposta que ele recebeu o deixou sem palavras. O que eu quero? Eu quero que você pare de fugir da verdade, Carlos gritou, as veias pulsando na testa. Você não fez nada para proteger sua família. Você não sabe que a história que conta está repleta de mentiras? Eduardo recuou, um choque atravessando seu corpo. Ele sentiu seu estômago revirar. E então, do nada, uma nova onda de energia surgiu do chão, fazendo todos se agacharem. Uma luz intensa emanou da fissura, e uma figura conhecida surgiu. Não era apenas Marina. Era uma versão dela mesma,
mas com uma aura poderosa e mística. Eduardo, estou aqui para te buscar! Gritou, sua voz ressoando como um trovão. Todos olhavam boquiabertos tentando entender. E nesse momento, as palavras de Marina mudaram o curso de tudo. O que você não sabe, Eduardo, é que não sou apenas sua amante. Eu sou a verdadeira guardiã da floresta, escolhida para proteger o legado das linhagens. E João, o seu filho, carrega um poder inimaginável. Os olhos de todos se voltaram para o bebê, que agora emanava uma aura dourada. A intensidade da luz se tornou quase opressiva, e todos sentiram uma ansiedade palpável. Eduardo olhou para Marina, uma nova compreensão surgindo. Por que você não me contou isso? Como tudo isso está ligado ao nosso filho? Mas a nova Marina ergueu a mão, interrompendo-o. Você precisa entender. Há uma força maior operando aqui. O que você pensa que sabe é apenas a superfície. A fissura continuava a brilhar intensamente, como se estivesse prestes a se abrir ainda mais. Eduardo, se você não aceitar sua herança, a floresta será destruída. A nova Marina anunciou, sua expressão firme. O dragão emitiu um grunhido profundo, como se validando cada palavra. E nesse turbilhão, Eduardo ainda precisava lidar com a revelação de que seu pai Carlos era, na verdade, um guardião perdido, um homem que tinha falhado em proteger sua própria linhagem. Então, novamente um barulho ensurdecedor cortou o ar. A fenda sob os pés de todos começou a sugar tudo ao seu redor. Relâmpago estava inquieto e João chorou, o pânico se espalhando como uma onda entre o grupo. Rápido! Precisamos agir! Gritou Júlio. Mas quem escutava em meio ao caos? Uma sombra se projetou da fissura e, para espanto geral, um terceiro Marina surgiu, mas dessa vez sua expressão era de pura fúria. Vocês pensam que podem me deixar de fora dessa? Eu fui quem trouxe você de volta para este mundo, Marina. Gritou, apontando um dedo acusador. Eduardo olhou de Marina para a nova figura, com a mente turva. Quem é você? Perguntou, a voz tremendo, sentindo a pressão aumentar. Outra versão de mim, deixada para trás por suas escolhas miseráveis. Você achou que poderia fazer as coisas do seu jeito e evitar a verdade? Todos estavam paralisados, absorvendo a magnitude do que estava acontecendo. Os ânimos ardiam e nada fazia sentido. As revelações começavam a se empilhar como cartas de um baralho desmoronando. No centro disso tudo, Eduardo se deu conta. Tudo o que pensava saber sobre si mesmo e sobre as mulheres de sua vida estava se desintegrando. Ele percebia que, em um piscar de olhos, poderia perder não só João, mas tudo o que definiu sua vida até então. Entre gritos e lamentos, a fissura abriu um espaço maior. Eduardo se viu falando, buscando a verdade, enquanto um novo conflito se aproximava. A luz da fissura começou a iluminar a floresta ao redor, revelando figuras encapuzadas que pareciam surgir das sombras. Eram mais de uma dúzia, e a sensação de cerco se intensificava. Vocês nunca deveriam ter vindo aqui, disse uma das figuras, sua voz ecoando com um poder que fazia a terra tremer. Eduardo sentiu um nó na garganta, enquanto tentava entender quem eram e o que queriam. O dragão roncou, irado, e a nova Marina olhou para Eduardo com uma expressão de desespero. Se não escolhermos o lado certo agora, todos nós vamos perecer. A tensão se acumulava, e Eduardo olhou para seu pai, então para Marina, e finalmente para João, seu coração batendo rápido, sentindo que o tempo estava se esgotando. Temos que agir, gritou. Mas nesse instante, uma das figuras encapuzadas levantou a mão e um clarão de luz se espalhou, revelando um símbolo estranho, um emblema que Eduardo reconheceria de algum lugar, algo de tempos esquecidos, mas profundamente conectado à sua própria história.
Você não compreende, Eduardo? Agora você conhece a verdade. A escolha é sua, mas as consequências... A figura disse, sua voz sussurrante, podem ser devastadoras. A revelação abalou as fundações da realidade ao redor, e cada um começou a perceber que o que sabiam tinha sido apenas a superfície de uma história muito mais sombria. Eduardo sentia a pressão crescendo, pressionado por escolhas que poderiam alterar seu destino e o de sua família para sempre. A pergunta pairava no ar. Quem eram essas figuras misteriosas? E, mais importante, até onde Eduardo estaria disposto a ir para proteger seu filho? As respostas estavam a poucos passos de serem reveladas, mas o que viriam a seguir permaneceria além da compreensão dele. Você me abandonou assim como abandonou seu filho, gritou ele, a dor em sua voz preenchendo o espaço carregado de fumaça. O dragão rugiu, suas escamas brilhando como ameaças, enquanto a nova Marina, envolta em uma luz radiante, se preparava para confrontar a situação. Não é hora para discussões familiares, Carlos. A nova Marina disparou, seu tom autoritário ecoando. O chão tremia e João, nos braços de Relâmpago, parecia alheio ao caos. Apenas um bebê inocente no meio de uma guerra de sombras e verdades. Eduardo, sentindo seu mundo desmoronar, olhou para os dois. O que você quer de mim? Suas palavras saíram quase como um sussurro. O desejo de entender estava estampado em seu rosto. Mas a resposta que ele recebeu o deixou sem palavras. O que eu quero? Eu quero que você pare de fugir da verdade. O Carlos gritou, as veias pulsando na testa. Você não fez nada para proteger sua família. Você não sabe que a história que conta está repleta de mentiras? Eduardo recuou, um choque atravessando seu corpo. Ele sentiu seu estômago revirar. E então, do nada, uma nova onda de energia surgiu do chão, fazendo todos se agacharem. Uma luz intensa emanou da fissura, e uma figura conhecida surgiu. Não era apenas Marina, era uma versão dela mesma, mas com uma aura poderosa e mística. Eduardo, estou aqui para te buscar, gritou, sua voz ressoando como um trovão. Todos olhavam boquiabertos, tentando entender, e nesse momento, as palavras de Marina mudaram o curso de tudo. O que você não sabe, Eduardo, é que não sou apenas sua amante. Eu sou a verdadeira guardiã da floresta, escolhida para proteger o legado das linhagens. E João, o seu filho, carrega um poder inimaginável. Os olhos de todos se voltaram para o bebê, que agora emanava uma aura dourada. A intensidade da luz se tornou quase opressiva. E todos sentiram uma ansiedade palpável. Eduardo olhou para Marina, uma nova compreensão surgindo. Por que você não me contou isso? Como tudo isso está ligado ao nosso filho? Mas a nova Marina ergueu a mão, interrompendo-o. Você precisa entender. Há uma força maior operando aqui. O que você pensa que sabe é apenas a superfície. A fissura continuava a brilhar intensamente, como se estivesse prestes a se abrir ainda mais. Eduardo, se você não aceitar sua herança, a floresta será destruída. A nova Marina anunciou, sua expressão firme. O dragão emitiu um grunhido profundo, como se validando cada palavra. De repente, a fissura espalhou uma onda de energia através do ar, como um terremoto. As figuras encapuzadas começaram a murmurar entre si, e em meio ao caos, uma delas avançou. Chegou a hora de revelar a verdadeira essência do que somos. A linhagem não se limita a você, Eduardo. As palavras estavam carregadas de poder. Eduardo sentiu a neblina da dúvida se espalhar pela sua mente. Ele nunca havia considerado que poderia haver mais envolvido. O som da terra se quebrando subitamente havia sido apenas um prenúncio. A figura encapuzada levantou a palma,
e a luz dourada que emanava de João pareceu responder. Ele não é apenas uma criança. Ele é o receptáculo da antiga magia da floresta, gritou. E a atmosfera estava carregada de mistério. A verdade vai além do que você imaginou. João só é especial porque ele descende diretamente do último guardião, eu. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Eduardo teve a sensação de que o chão sob seus pés poderia engoli-lo. Você? O último guardião? Como isso é possível? Eu sou o filho perdido de Carlos, um irmão que você nunca soube que teve. A revelação cortou o ar como uma faca. As peças começaram a se encaixar de forma brutal. Fui mantido em segredo para proteger o legado, mas nesse caminho todos nós pagamos um preço. Carlos olhou para a figura encapuzada, o rosto dele empalidecendo. Não, isso não pode ser. Você não pode ser real. Eu sou a verdade que ficou escondida nas sombras. E agora, Eduardo, você deve decidir de que lado está. O seu egoísmo pode destruir tudo o que foi construído, inclusive a sua chance de ser um verdadeiro pai. O impacto da revelação foi tão profundo que o próprio dragão ficou em silêncio, observando com interesse. Eduardo ficou paralisado, tentando processar essa nova realidade, enquanto Marina o encarava com um olhar que misturava expectativa e tristeza. E nesse momento, a fissura se agigantou mais uma vez, quase sugando o que restava de segurança. Você vai escolher, Eduardo, e essa escolha não afetará somente você. Seu filho e a floresta dependem disso. A tensão estava tão alta que todos sentiam que o ar poderia explodir a qualquer segundo. O que isso significava para o futuro de João e para todos os relacionamentos que até então pareciam claros? O que Eduardo realmente escolheria? Ele estava prestes a mudar o destino da linhagem para sempre, mas ao custo de quê? A verdade estava à sua porta, mas a escolha final deixava todos aflitos, ansiosos pelo que viria a seguir. Eduardo sentiu o tremor da terra sob seus pés, um pressentimento de que cada segundo contava. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. O semblante de Carlos, seu pai, estava pálido, revelando a verdade que ele não queria encarar. Você precisa fazer a escolha certa, Eduardo, afirmou a nova Marina, seus olhos brilhando com uma intensidade confusa. O dragão rugiu, sua presença imponente ecoando como um aviso. As figuras encapuzadas, sombrias e silenciosas, pareciam estar aguardando, bloqueando cada saída. João, segurando com firmeza o brinquedo de pelúcia que Relâmpago havia trazido, parecia alheio à gravidade da situação. Mas Eduardo sabia que o futuro do filho estava em suas mãos. Eu não posso, não consigo. O que se eu errar? A voz de Eduardo soou fraca, quase perdida. Marina se aproximou, a luz emanando dela criando um contraste entre as sombras. Você tem que confiar em seu coração. Libere-se da culpa, Eduardo. Não é apenas sobre você, é sobre o que está por vir. A fissura sob eles começou a vibrar e uma luz ofuscante começou a emanar. A atmosfera estava cheia de energia. Você é o escolhido, Eduardo. O destino de João e da floresta depende de você, exclamou a figura encapuzada, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Chega! Carlos gritou, tirando todos de sua confusão. Eduardo, a verdade é dolorosa, mas você precisa encarar isso. O que importa agora é sua família. Ele se virou para os encapuzados. Vocês querem que ele faça a escolha, mas não me digam o que é. Ele é o rei desta floresta. E se você não o respeitarem, a ira dele será devastadora. Um silêncio absoluto pairou, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Eduardo olhou para João, que sorriu inocentemente, e se deu conta de que não poderia deixar seu filho por conta disso. Eu sou parte disso. Eu quero lutar pelo meu filho e pela floresta. Eu aceito a verdade. As luzes começaram a dançar ao redor, uma explosão de energia empoderando o ar,
As figuras encapuzadas recuaram, e o dragão ergueu suas asas majestosas, liberando o rugido que reverberou através da floresta. Você fez a escolha certa, Eduardo. Agora uniremos forças. A sua linhagem, a nossa. Juntas podemos restaurar o equilíbrio. Marina sorriu, e naquele momento, uma onda de calor e amor envolveu todos. Os vegetais ao redor começaram a brilhar, como se celebrassem a nova aliança feita. Eduardo sentiu um aperto no peito, mas a sensação de liberdade e esperança começou a preencher o espaço escuro que antes o consumia. Carlos olhou para Eduardo, seu filho, e a dor em seu rosto começou a se dissipar. Desculpe-me, Eduardo, por tudo. Vamos reconstruir juntos. Eu sempre estarei aqui agora. O dragão se curvou, e uma luz dourada envolveu João, enquanto o relâmpago ficou ao lado, relinchando de alegria. A floresta parecia respirar novamente, cheia de vida e possibilidades. Só que ainda havia muitos mistérios para desvendar. E quanto à verdade sobre mim, a linhagem secreta? Perguntou Eduardo, agora ciente de que sua jornada estava apenas começando. Você descobrirá mais a cada passo. Estaremos lado a lado. A nova Marina respondeu com um brilho de determinação em seu olhar. E então, a fissura começou a fechar, trazendo orgulho e paz. A conexão dos quatro se fortalecia, e eles perceberam que a unidade era a chave para superar qualquer desafio que surgisse. Mas lá dentro, a consciência de que mais segredos poderiam vir à tona não os abandonaria. Eles poderiam ter conquistado um capítulo, mas a história estava longe de acabar. E agora, se você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora, para dar aquele suporte extra e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final impactante. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.